Boa noite. Sim, boa noite. Dona Claudete quer falar? Sim, não sei se está a me ouvir agora. Agora sim. Estava a dizer, eu cheguei tarde, não consegui entrar a tempo por causa dos problemas da internet, mas estou interessada que a professora me pudesse explicar mais sobre impostos a pagar na avicultura. Com a experiência que vocês têm, se eu for mesmo em frente com esta atividade, quais são os impostos que eu tenho a pagar? Obrigada. Obrigada. Mais alguém quer colocar uma questão? Senhora Carolina tinha um áudio aberto, queria falar? Bom, doutora Estela, boa noite. Sim, boa noite, Elisângela, boa noite a todos. Como está? Bem-vinda aqui às nossas perguntas e respostas. Já temos aqui algumas questões no chat. Creio que poderá responder esta a questão da senhora Claudete, enquanto os outros colegas... E depois, a seguir, vamos ler a palavra. Sim, obrigada, Elisângela. Eu anotei aqui algumas questões, sim. Vou iniciar com a questão da senhora Edith Manjate. Ela pergunta, ela diz que muitas vezes ao abater o frango, confunde-se com o frango morto ou morto por si, né? Não necessariamente abatido. Isso acontece normalmente quando nós manuseamos mal o frango durante o abate. Então, acaba criando alguns aglomerados de sangue. Então, a aparência do frango não é das melhores. Também está relacionado também com a questão da depenagem. Muitas vezes, quando usamos água muito quente, também a pele do frango não fica assim, branquinha. Então, fica com um aspecto não agradável para a venda. Associada a essa questão, tem a questão aqui da senhora Maria, que ela pergunta qual é a temperatura ideal da água para depenar o frango. Normalmente, associa-se a temperatura e o tempo. Significa que quanto mais alta for a temperatura, menos tempo o frango deve ficar dentro da água. Normalmente, a temperatura tem que estar entre 65 e 70, 65 e 70. Alguns colocam a temperatura entre 60 a 65. Quando é assim, 60 a 65, significa que o frango vai ficar mais tempo na água. Quando conseguimos esticar um pouquinho até 70, vai ficar cada vez menos tempo. Mas o que nós não podemos fazer é colocar o frango na água em 100 graus, ok? Não podemos fazer nunca água ferver e colocar lá o frango, porque o nosso frango é um frango geneticamente modificado e nessas situações é um frango, digamos que um pouco mais sensível em relação aos outros animais que nós temos às vezes no nosso quintal. Então é necessário ter muito cuidado com a água, okay? Não passem dos 60 graus, não passem dos 60 graus. Normalmente é difícil saber sem a temperatura, mas com a experiência é fácil perceber. O que não deve fazer é colocar em 100 graus. A água a ferver não pode, porque não terá a qualidade desejada. A senhora Claudete agora perguntou quais são os impostos a pagar na área da avicultura. Bom, nós como frango da mamã, nós pagamos um imposto simplificado, normalmente.
ok? Mas tenho conhecimento que existem isenções para essa área, mas para ter essas isenções é preciso ter uma cadeia completa. Por exemplo, os que já têm matadouro, os que já têm... Então, esses têm têm uma certa isenção nas suas atividades. Mas é importante aproximar-se ao baú, eles lá vão explicar normalmente quais são os impostos a pagar. Nós usamos o imposto simplificado que usa-se no comércio normal. E até agora nunca tivemos confusão, nunca tivemos problemas legais quanto a isso. Mas é importante aproximar e procurar mais detalhes em relação a essa questão fiscal. A senhora Sheila pergunta qual é a melhor maneira de limpar as fezes. Qual é a melhor maneira de limpar as fezes? Como é que nós podemos limpar as fezes do frango de corte? Normalmente, no frango de corte, nós não temos que limpar as fezes. Nós não precisamos nos preocupar em limpar as fezes, porque o que temos que fazer apenas é virar a cama. Nós temos que virar a cama, porque a ceradura tem que absorver as fezes e depois usamos a ceradura como estrume. Então, se nós formos a remover a ceradura, nunca vamos usar a ceradura como estrume. Então, a ceradura é exatamente para isso. Esse ciclo que passa da avicultura para a agricultura é muito importante. Então, não precisa retirar a ceradura, basta revirar, deixar o seu aviário a arejar e tudo correrá bem. A cama ou a ceradura não pode estar escorregadia. A pessoa não pode entrar no aviário e a cama estar escorregadia. Se chega a essa fase, vai criar muitos problemas de doenças. Então, nessa situação, é realmente importante remover a ceradura. Mas enquanto estivermos a cuidar da cama todos os dias, a revirar, a não deixar a água entornar-se, a deixar o arejamento necessário, nunca teremos esses problemas. O Tomás Macome pergunta qual é o salário mínimo na avicultura. Bom, agora está-se a debater o salário mínimo, ok? Eu não sei dizer se existe um salário mínimo na avicultura em si, ok? Porque a avicultura é uma área vasta. O que eu sei é que para a agricultura existe um salário mínimo para esse setor da agricultura. Podemos procurar saber mais juntos. Então, agora está-se a debater, junto com a CTA e os outros estão a debater o salário mínimo. E vamos ver o que é que vai sair em relação a esse debate. Então, senhor Tomás, se tiver mais informações, vamos continuar no WhatsApp e vai nos dar essa informação. Okay? Só fiquei curiosa em saber se a questão da pergunta do salário mínimo é para o pagamento dos seus funcionários, quer saber qual é a média de pagamento dos funcionários, qual é a essência da pergunta, se calhar depois o senhor Tomás pode explicar melhor e um dos alunos aqui também pode ajudar a responder. Temos aqui a questão da senhora Cremilda Tomo. Quanto tempo devemos mudar a cama? Ou se a mesma deve permanecer até o abate? Normalmente a cama não se muda, permanece até o abate, ok? Nós só mudamos em casos de necessidade mesmo. Por exemplo, quando entornamos água, quando a cama realmente não está boa, porque choveu, porque tem alguma umidade excessiva, aí podemos trocar a cama, mas normalmente não se troca. Eu sei que existem muitos agricultores que dizem que não, tem que trocar de 15 em 15 dias, tem que trocar de uma semana em uma semana. Mas quando a cama está bem cuidada, chega até 30 dias sem necessidade de trocar. Ok? A senhora Dalila diz que gostaria de saber se no mesmo pavilhão posso criar os pintos e colocar poedeiras. Nunca. No mesmo espaço não pode. Não pode. No mesmo espaço não. Ok? Podemos... A literatura diz que não pode no mesmo, no mesmo quintal, podemos assim dizer. Imagina, então, no mesmo aviário. Não pode, porque o frango de corte é muito sensível e facilmente pega doenças. Então, imagine, o frango de corte pode ter diarreia, vai transmitir para as poedeiras. Então, não é aconselhável ter
frango de corte e poedeiras no mesmo espaço. Não é aconselhável. Mesmo porque o frango tem uma vida útil de 30 dias, enquanto que a poedeira tem uma vida útil de 2 anos. Então, só por esse sistema não pode. Mesmo aqui na formação, lá no início, nós vimos que o frango de corte deve usar o sistema de tudo dentro, tudo fora. Na capoeira ou no aviário, temos que meter tudo dentro, significa que temos pintos até 30 dias. Chegou 30 dias, é a hora do abate, tudo deve estar fora. Tudo fora. Então, tiramos os pintos, tiramos os comedouros, bebedouros, lavamos, desinfetamos e deixamos para o vazio sanitário. Então, tem que ser assim. Então, não pode, senhora Dalila, não pode mesmo. Esse é o conselho que nós deixamos. Nós temos conhecimento que alguns criadores fazem isso, mas é por risco próprio. Quantos comedores? A senhora Carmen quer saber cada bebedor e comedor está para quantos pintos. Falamos disso lá no início da formação. E a média é de até 80 pintos. Então, mas normalmente nós aconselhamos a usar até 50. Okay? Então, significa que um comedor está para 50, um bebedor também está para 50. Tendo em conta o posicionamento de 25 centímetros, 30 centímetros, exatamente. Ok? 25 centímetros, 30 centímetros é a distância de um bebedor para o comedor, ou de um comedor para outro comedor, ou de um bebedor para outro bebedor. Okay? É mais ou menos a distância de um passo. Okay? Um passo normal e de uma pessoa normal. Okay? Não muito alta e nem muito baixa. Então, são de 25 a 30 centímetros mesmo. Okay? Mas isso aplica-se muito no início, quando ainda são pintos mesmo. Depois podemos ter a opção de abrir, ter mais distanciamento. Ok? O Raimundo pede o vídeo sobre a vacinação. A Thelma depois vai enviar. A ceradura podemos comprar em qualquer carpintaria ou tem lugares específicos. Qualquer carpintaria vende a ceradura. Só deve verificar se é aquela ceradura fina ou se é ceradura grossa. Então, qualquer carpintaria pode adquirir a ceradura. Tem alguns membros do grupo que também vendem a ceradura. Então, pode se adquirir com os membros do grupo. A ceradura ou casca de arroz. Então, pode se adquirir em qualquer carpintaria. O que temos que fazer é, depois de adquirir a ceradura, desinfetar a ceradura, usar o desinfetante e ir purificando toda a ceradura. Nós temos que desinfetar a ceradura do mesmo jeito que nós desinfetamos em nossas mãos, desinfetamos em nossa casa, temos que desinfetar também tudo que vem de fora para dentro do nosso aviário, nós temos que desinfetar. Está? Acredito que é tudo em termos de questões aqui do chat e aquelas que foram colocadas. Se tiver mais alguma questão, estou disponível para responder. Elisângela? Doutora? Estou sim. Sim. Sim, pode falar. Elisângela, acho que já não nos ouve, mas a senhora Carmen pode falar. Ainda é a dúvida das poedeiras e os frangos de corte. Disse que não poderia criar no mesmo espaço, é isso? Sim, não pode. No mesmo aviário não pode ter frango de corte e poedeiras. Não pode. Não pode. Não pode. Mesmo que a divisão da parede não significa nada. Não, pode ter a divisão da parede. É aceitável, não tem problema. Assim, aí já, se nós temos a divisão da parede, já são 2 aviários diferentes. Tá bem. Porque Sim, eu tenho um que um espaço está vazio e está dividido com a parede.
Então, eu já estava a ficar preocupada com isso. Não, Tá, pode. O que tem que fazer é ter cuidado com o trabalhador. ok. Arranja um pé dilúvio, coloca um pé Uhum. dilúvio na entrada dos dois lados e instrui o trabalhador para ter cuidado. Ao entrar no frango de corte, ele certamente que Ok, vai pisar a serradura, então voltar e entrar. Normalmente, a bateria reduz a questão das infecções, porque as galinhas estão em cima, não estão assim em contato direto com a serradura. ok. Então, Tá. normalmente reduz. Então, não sei qual é a forma que vai usar para poder para poder produzir os ovos. Não, os ovos eu já tenho. Agora quero entrar para essa outra área, não é? Que para mim vai ser Sim, muito sim. nova, sim, é nova. Sim. Ok, muito Ok. obrigada. De Tá. nada, de nada. Boa noite. Sim, boa noite, senhora Felicidade. Sim, olhando, focando mais a parte da poedeira e o frango de corte, eu queria saber um conselho, né? Se seria bom termos um único trabalhador para as duas vertentes ou seria viável que tivéssemos dois trabalhadores de modo que não haja contato, não sei. Gostava de saber esta parte, um esclarecimento claro, porque estou a ver que há um grande risco. Eu estou com a ideia também de querer criar as duas vertentes, mas não estava no sentido de pôr um muro, eu queria pôr uma rede galinheira no meio para dividir, mas estou a ver que vou correr grande risco. Então, não sei, eu gostava de ter um conselho acerca deste assunto, por causa do fator espaço, não tenho um espaço que eu possa pôr um pavilhão de frango de corte e outro lado, então, como faço? Arranjo dois trabalhadores ou mesmo e ter esses cuidados que a doutora está aí a explicar? Obrigada. Bom, em princípio, senhora Felicidade, tinha que ter dois trabalhadores, um trabalhador para cada lado. Mas, tendo em conta os custos que isso acarretam, porque é realmente muito custoso e depende também da quantidade que está a criar. Se tem uma quantidade pequena, não terá como custear dois trabalhadores. Então, nesse caso, deve intensificar a questão da desinfecção. Okay? Aquilo que eu estava a explicar anteriormente, coloca um pé dilúvio, instrui o trabalhador como é que tem que fazer, tem que sempre limpar as botas antes de entrar na capoeira. Então, vai instruindo. Agora, a questão da separação com base numa rede, eu acho que é melhor mesmo colocar muro, por colocar parede mesmo. Porque separar só com a rede, aí a probabilidade de doença é muito maior. É muito maior. É muito maior. Mas, em termos de trabalhador, também a questão do trabalhador depende da quantidade que a pessoa vai criar. Depende da quantidade que a pessoa vai criar. Se for uma quantidade pequena e com uma boa desinfecção do local, pode ter um mesmo trabalhador para as duas áreas, mas não se aconselha. Aconselha-se normalmente a ter trabalhadores diferentes. Por quê? Porque esse trabalhador estará apenas naquele sítio e evitará transportar doenças de um lugar para o outro. A dona Claudete levantou a mão de novo, não sei se... Pode falar, dona Claudete. Boa noite mais uma vez. Eu gostaria de saber, eu recebo 100 pintos e vou colocar no meu espaço. A doutora tinha dito da outra vez que podíamos separar com blocos na recepção dos pintos. Eu queria saber se existe uma medida padrão para colocar os pintos lá ou eu simplesmente faço a olho nu, faço a separação e coloco lá os pintos. Como é que posso fazer isso? Obrigada. Sim, dona Claudete, a separação, a medida é 1 metro para 10, mas esses 10 nós estamos a contar com frangos, quando já são grandes. Então, nós normalmente dividimos em 3 partes, ok? Esse 1 metro dividimos em 3 partes. Na primeira semana fica num compartimento, na segunda semana já vamos alongando o espaço. Então, não existe um espaço assim determinado para colocar quando são pintos. Nós olhamos para a questão, se 1 metro está para 10, quando são pintos,
significa que o espaço é menor, 3 vezes menor. Então, dividimos por 3. Dividimos o nosso espaço do aviário em 3 partes, praticamente. Então, aquela primeira parte onde vamos colocar quando são bem pequenininhos e, à medida que crescem, nós vamos aumentando o espaço. Tá? Porque também nós vamos analisar a necessidade do aumento do espaço. Os próprios frangos ou os próprios pintos vão mostrar que já estão apertados, já estão numa situação de necessidade de espaço. Então, aí vamos aumentando também a serradura, então vamos aumentando o espaço e assim sucessivamente. Tá certo? Elisângela está aqui conosco? Elisângela? Estou sim. Tá certo. Não sei se tem mais alguém que tem mais alguma questão. Sim, o senhor Machaíri também levantou a mão. Tem sim. Sim. O senhor Machaíri levantou a mão, pode falar. Sim, boa noite. Machacaíri. Sim, Machacaíri, boa noite. Boa noite. Eu levantei a mão simplesmente para agradecer o curso. De facto, como eu disse, eu já vinha, quer dizer, o meu trabalhador, o meu colaborador, ele já tinha uma formação. Só que eu é que ainda não tinha. Então, infelizmente, apareceu-nos o ciclone Eloise. Então, destruiu todo o nosso aviário com frangos lá. Então, de facto, a formação ajudou-me em que eu estava a ver agora na parte de o que fazer com os lucros, não é? Então, tem aí, por exemplo, reserva. Eu acredito que se nós tivéssemos as reservas, hoje não estaríamos como estamos. De facto, agora estamos num processo de juntar recursos para ver se podemos voltar na atividade. Portanto, foi muito, sendo o último dia, queria exatamente agradecer o curso e queria também perguntar se teremos algum documento, algum certificado de participação, não é? E propor também, futuramente, não é? Um outro curso, né, com um tema, por exemplo, como depinar o frango, né? Eu acho muito importante também como depinar o frango, porque vi muitas questões e é relevante. É mais ou menos isso, agradecer e muito obrigado. Obrigada, senhor Machacaíri. Nós é que agradecemos a sua presença e atenção. E Boa noite. queria só dizer ao senhor Machacaíri, senhora Ana, um minuto só. Obrigada. Um minuto só. Dizia o senhor Machacaíri, obrigada pela sua participação, por ter estado conosco, ter participar e colocar as suas questões. Nós vamos facultar para quem queira um comprovativo de participação no curso. Então, quem quiser é só pedir e nós vamos facultar. Ficou anotada aqui a sugestão do curso, a doutora Estrela está a ouvir-nos, já anotou e vamos fazer figas para que venha a haver este curso. Muito obrigada. Dona Ana, pode falar. Boa noite. Desculpa, não estava a conseguir ligar o microfone. A minha questão é em relação à criação de outras aves no mesmo quintal. Eu tenho o aviário com os frangos de corte, mas também tenho aquelas galinhas cafriais e patos. Há algum problema de ter essas duas criações no mesmo espaço com um aviário? Muito obrigada. Sim, Doutora? dona Ana. Sim, estou aqui. Obrigada pela questão, senhora Ana. Normalmente
avicultores dificilmente têm apenas uma única ave ou um único tipo de criação. Dificilmente. Então, o que se aconselha é que para os frangos de corte, a capoeira esteja um pouco distante dos outros animais. Esse aqui é o conselho, ok? Não sendo possível, vamos evitar que os outros animais entrem em contato ou entrem mesmo no aviário onde temos o frango de corte. Okay? Esses animais não podem partilhar o mesmo espaço. E o trabalhador tem que ter cuidado na hora da entrada em cada local. Se os patos estão de um lado, ele vai alimentar os patos. Ao entrar no aviário, ele tem que ter cuidado. É por isso que, normalmente, o que se aconselha a fazer, normalmente, para o frango de corte, é, na entrada, ter o pé dilúvio e ter ali um par de botas, que essas botas servem apenas para entrar naquele aviário. Então, usa as botas na entrada, mergulha no pé dilúvio, mergulhar mesmo, e entra no aviário onde tem um frango de corte. Trata os animais, coloca água. Se quiser sair do aviário para fora, tem que ter outro calçado. Então, existe um calçado que é apenas para o aviário de frango de corte dentro. Então, deve ficar na porta, na entrada mesmo. Então, ele quer entrar, muda de sapatos, entra, vê os animais, está a sair, tira e coloca o sapato que quer para fora do aviário. Então, tomando esses cuidados, é possível, sim. Tomando esses cuidados, é possível, sim. Mas o ideal mesmo é que estejam separados. Tá bem? Separados. Senhora Cuxi, queria falar? Levantou a mão. Olha, muito obrigada. Gratidão apenas. Quer dizer que realmente este curso foi um curso muito proveitoso. Pessoalmente, não tinha nenhuma experiência, nunca antes acompanhei assim uma formação, uma conversa inclusive com um avicultor. E foi extremamente proveitoso. Saio daqui com noção, na verdade, lidar com aves é lidar com algo muito sensível, extremamente sensível. Não tinha este entendimento, esta dimensão. E, de certa forma, eu acho que esta formação vai poupar-me de grandes perdas, porque, sei lá, pela paixão apenas, por ver, assim, algumas pessoas o fazem. Até eu costumava dizer, olha, até vou à avicultura, mas será mais para consumo, aquele hobby, não necessariamente, mas percebo que é algo que precisa de algum tom, algum nível de seriedade, porque, por outra, posso afundar recursos e talvez nem perceberia por que razão. Mas com este curso, esta formação, saio daqui muito iluminada e quero mesmo agradecer a vossa atenção e esta oportunidade de dizer que já convidei e continuo a convidar mais pessoas a fazer este curso, que acho que há muitos moçambicanos que o fazem apenas por aventura, mas sem muito entendimento e certamente devem estar a somar prejuízo. E muito obrigada. Obrigada às professoras, obrigada pela vossa atenção e por tudo. Boa noite. Obrigada, senhora Cuxi. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição e pelo seu comentário. Nós agradecemos bastante. Sim, senhora Ana Cardoso, pode falar? Levantou a mão. Desculpe, já falei, esqueci-me de baixar a mão. Ok, senhor Machacaíra, é a mesma situação? Esqueceu de baixar a mão ou quer falar novamente? Desculpa, esqueci de baixar a mão já. Está ultrapassado. Senhora Felicidade, levantou a mão, pode falar? Sim, boa noite mais uma vez. Eu queria agradecer pelo curso, pela oportunidade e pedir, não sei se podemos conciliar como posso dizer, podemos conciliar a mesma matéria para a criação de poedeiras. Se não for o caso, eu gostava que nos desse essa oportunidade de termos aulas de criação de poedeira para ter mais conhecimento, porque
eu particularmente quero fazer como uma curiosidade, porque gosto, mas gostaria de também ter um acompanhamento, do mesmo jeito como tivemos a oportunidade de ter esse mini curso de criação de frango de corte. Obrigada e agradecer a todos pela atenção e pelos colegas também, que acredito que mais vezes vamos nos ver noutros cursos também. Obrigada, senhora Felicidade. Nós é que agradecemos. Já terminou, dona Felicidade? Ok, nós é que agradecemos a sua participação, a sua contribuição. E a dica, doutora, está aí mais um cursinho para a lista. Criação de poedeiras. Senhora Carmen, levantou a mão, pode falar. Mais uma vez, boa noite. Agradecer pela oportunidade que vocês deram. E, é assim, ajudou muito. Eu já já faço criação de poedeiras, mas foi mesmo por curiosidade. Graças a Deus estou a dar-me bem, mas este curso de galinha de corte ensinou-me mais, que eu vou adotar também na minha postura na criação das poedeiras, porque eu acho que tudo que é animal precisa de ser mimado, e acho que as minhas poedeiras também precisam ser mimadas. Então, valeu muito. E o curso de poedeiras, sim, eu acho que deve haver, e faria questão de participar para ver se eu melhoro a minha postura aqui com a minha criação. Muito obrigada mesmo. Valeu. Ainda estamos juntos? Obrigada, senhora Carmen. Ok, mas já Estamos. Obrigada, conseguiram? senhora Carmen, pela sua participação. Ouvimos, sim. Ok. Agradecer a sua presença, o seu comentário, a sua partilha também. Dizer que realmente o frango de corte, né? Em particular o frango de corte, é mesmo como se estivéssemos a tratar de bebezinhos, com muito cuidado, muito mimo, muito jeitinho, muito sensíveis que eles são. O senhor Armando tinha levantado a mão, desistiu? Não. Ainda tenho. Na verdade, estamos algum com dificuldade, senhor Raimundo. Primeiramente, agradecer mesmo e a doutora também pelas desenvolvimento direito ao comércio. E aquilo que coisas com essa formação vou melhorar ainda mais que Perdemos o senhor Raimundo aqui, acho que ele teve uma queda. Eu não sei se a doutora conseguiu perceber o que ele dizia. Eu estava...
Elisângela, não deu para perceber nada praticamente do senhor Raimundo. Não deu para perceber mesmo. Então, se ele puder, poderia colocar no chat. Poderia colocar no chat. Mas ele já colocou aqui que agradece bastante pelo curso. E ele gostaria de saber sobre o comprovativo de participação. Quando é que pode começar a solicitar o comprovativo de participação? Mas acredito que no grupo a Telma vai dar mais detalhes sobre esse assunto. Sim, a senhora Claudete colocou aqui uma questão no chat. Gostaria de saber se existe alguma restrição na importação de aves e se existe falta de frangos no mercado. Bom, neste momento, o que nós temos verificado é falta de pintos. Realmente está a haver um pouco de falta de pintos. Em termos de frango, como tal, ainda não sentimos assim tanta falta de frangos. Mas, devido a essa falta de pintos, que agora, este mês de agosto, está-se a verificar, provavelmente daqui a 2 semanas, 3 semanas, vamos ter falta de frangos. Isso por quê? Porque com esses problemas que tivemos com a África do Sul, os ovos demoraram a chegar, porque nós aqui em Moçambique não produzimos praticamente ovos, então todos os ovos que nós temos para frango de corte nós importamos, mesmo as poedeiras, a maior parte das poedeiras são importadas, com exceção da zona norte, Nampula, é que tem lá algumas fábricas que produzem ou criam a poedeira desde o pinto até a fase da postura, mas aqui na zona sul é de praxe mesmo comprar a poedeira já com 17 semanas. Então, estamos dependentes mesmo da África do Sul para quase tudo e essa crise que teve lá acabou afetando-nos. Restrição para a importação de aves existe. Praticamente o governo colocou uma restrição e aumentou a questão dos impostos, significa que não pode entrar frango sul-africano, com algumas exceções, claro, não só sul-africano, como frango dos outros países não pode entrar, mas temos visto ainda que ainda há muito contrabando de frango, significa que há muito frango que entra no nosso país, que acaba, de uma certa forma, prejudicando aquilo que é a nossa atividade. Mas tem restrições, sim, para a questão de importação. Mas vamos a partir da Associação dos Avicultores, que já existe, ok? Tentar influenciar algumas políticas do governo para que possa tornar mais efetiva essa restrição e valorizar o produto nacional. Acredito que é tudo. Os que colocaram agradecimentos, nós também agradecemos. Eu também agradeço a oportunidade que deram-me para poder dar a formação, agradecer a Doce Decoração, a ET, por ter organizado todo esse processo. Sabemos que não é fácil, e principalmente nesses tempos, e o nosso país também, com o nível que temos de tecnologia, muitas vezes tem alguns cortes, então temos que ser um pouco mais pacientes e tentar, no máximo, conter aquilo que é o conteúdo que estamos a aprender. E muito obrigada, Elisângela. Obrigada, doutora. Nós é que agradecemos imenso pela sua paciência, pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos, que nos está a passar assim, quase que de bandeja, mas que adquiri-los não foi fácil, né? Sabemos que muitas coisas aí foi batendo na parede, tendo prejuízos, mas que agora nos dá assim de bandeja, ao que agradecemos imenso. Colegas, chegou o fim desta nossa jornada de uma semana. Espero que tenham aproveitado bastante. Nós vamos estar sempre em contato, porque estamos nos grupos, quer nos grupos dos cursos, quer
os grupos de criadores, a doutora poderá dar dicas e partilhar o conhecimento, e lá mesmo sempre ficarão a saber dos novos cursos ou da repetição deste curso, quando for o caso. Thelma, eu não sei se estás disponível. Queres? Hoje sim, só como tenho aqui alguns dispositivos, ao mesmo tempo tenho que me afastar um pouco e em algum momento pode haver um pouco de ruído. Conseguem ouvir-me? Sim, perfeitamente. Alô? Ouvimos sim, Thelma. Eu queria agradecer, né? Ok. Eu queria agradecer imensamente a todos que estiveram aqui, que primeiramente a todos que confiaram em nós, quando viram lá do curso, disseram que não, vamos confiar, nesse tempo que existe muita gente, muitos problemas de pessoas desonestas nas redes sociais, olharam para nós e confiaram em nós, deram-nos um voto de confiança. Queríamos agradecer imensamente por terem disponibilizado o vosso tempo, né? Para estar aqui conosco, para ouvir, para compartilhar, para ensinar. Então, mesmo, muito, muito, muito obrigada. Agradecer mais uma vez a doutora e a Elisângela também por estarem aqui a compartilhar conhecimento. E queria também reforçar, quem quiser o comprovativo, é só pedir, né? No privado, nós vamos enviar. Vamos enviar também uma ficha, né? Igual a ficha de inscrição, né? Que fizeram, que é um grau de satisfação, que é para dizer o que gostaram no curso, o que não gostaram, onde temos que melhorar, e também uma parte importante, as sugestões para os próximos cursos, né? Porque escrito é sempre melhor, né? Fica lá gravado e a gente vai fazer um esforço de tentar, no máximo, suprir essas necessidades. E muito, 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 muito obrigada. Elisângela, passo para ti. Acho que vamos encerrar. Sim, Thelma, acho que vamos encerrar então. Se alguém tiver alguma contribuição que queira fazer, despedir-se, estejam à vontade. Como já disse, o nosso curso termina aqui, mas nós continuamos em contato nas outras plataformas, em particular